Segundo a gramática, não se admite crase antes de pronome, tendo S ou não. Outras é um pronome. A palavra viagem com G na classe de palavras, ela é classificada como substantivo. Já viagem com J, ela é classificada como verbo. A palavra porque, escrita separada e sem acento, é usada para questionamentos, quando queremos fazer uma pergunta e ela sempre estará no início de frase. A expressão a fim de, escrita separada, quer dizer finalidade. Hora abreviada na língua portuguesa é sempre o H e o H minúsculo. Não existe 5 horas com HS, não existe 5 horas com HRS. Essas formas estão erradas. E sim, sempre com crase antes. A regra diz que antes de pronome possessivo, a crase é facultativa. Neste caso, a palavra minha é classificada como pronome possessivo. A regra da concordância nominal diz que mulher sempre responde com obrigada e homem com obrigado. Vejam, adeus e muito obrigada, respondeu a menina. Ei, tá gostando da aula? Então não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e de se inscrever aqui no canal. A espera de é uma locução prepositiva feminina. Por isso, a crase é obrigatória. O porquê, junto e sem acento, ele é usado para explicação. Vejam, Dorothy deitou-se e dormiu, porque estava cansada. Tá justificando, tá explicando por que a Dorothy deitou e dormiu, porque ela estava cansada. Em final de frase, sempre usa-se o porquê separado e com acento. Existem 2 regras para acentuar o que. A primeira é quando ele está no final de uma frase, antes de um ponto final, de um ponto de interrogação ou de um ponto de exclamação. Então, a regra aqui está certa, ele está antes de um ponto de interrogação. Existe outra regra que diz que ele deve ser acentuado quando ele é classificado como uma interjeição. Interjeição é aquela classe de palavras que dá espanto, protesto na frase. Então, neste caso, ele está certo conforme a primeira regra que eu expliquei. Ele está antecedendo uma pontuação, um ponto de interrogação. A aula de hoje vai esclarecer qual é a diferença entre a palavra aonde e a palavra onde. Ambas são classificadas como pronome relativo lá na classe de palavras. Mas existe uma diferença de significado entre elas. O onde é usado com verbos de permanência. Já o aonde é usado com verbos que indicam movimento. O onde indica um lugar fixo. Significado em que lugar você está. Veja o exemplo em que o onde está aqui nesta frase. No apartamento arrumado onde tudo correria. Então, no lugar, no apartamento, então ele está indicando lugar fixo. Já a palavra aonde indica destino e movimento, significando que lugar a pessoa vai, para onde a pessoa foi, o movimento que foi feito. Veja o exemplo. Aonde foram? Este exemplo exemplifica o que foi explicado, porque está indicando um destino, um movimento, para onde as pessoas foram. Então, elas se movimentaram, elas saíram do lugar que elas estavam para ir a algum lugar. Para saber se o uso de aonde está correto, pode-se substituir o advérbio por para onde. Se a substituição for satisfatória e a frase fizer sentido, então o uso está correto. Para onde foram. Então, vocês perceberam que aqui a substituição do advérbio faz sentido. Então, quando houver uma dúvida, é só substituir o aonde para aonde. Se a explicação dessa aula fez sentido para você, então curta, comenta e compartilha e também
Começa a me seguir aqui, isso vai ajudar a eu levar conteúdo para um número maior de pessoas. Eu desejo a vocês bons estudos e ótimas leituras. Obrigada por assistir e tchau!